Europa. Entre a dignidade e a submissão, a Europa se curvou. Não diante de uma ideia nobre ou de um ideal compartilhado, mas diante de um homem e de um método. Um método que transforma negociação em ameaça, diplomacia em chantagem, acordos em submissão. O novo pacto firmado com o outro lado do Atlântico não é vitória, não é parceria, é rendição. Centenas de bilhões comprometidos para comprar armas que não serão fabricadas localmente. Centenas de bilhões destinados a combustíveis fósseis importados, enterrando metas ambientais. E tarifas unilaterais que ferem exportadores locais. O que poderia ter sido uma mesa de negociação entre iguais se tornou um altar de submissão. E pior, essa submissão veio antes mesmo de qualquer ataque real. O bloco mais rico do mundo aceitou o blefe antes da partida começar. Aceitou perder sem sequer jogar. E ao fazer isso, enviou ao mundo um recado claro: a Europa pode ser dobrada. Enquanto isso, em outros cantos do planeta, vimos líderes que decidiram agir de forma oposta. Na América do Sul, por exemplo, um país membro dos BRICS tomou a dianteira em negociações comerciais e estratégicas. Reforçou parcerias, defendeu a multipolaridade e mostrou que, mesmo sem ser uma superpotência militar, é possível negociar de igual para igual com gigantes. Essa postura chamou a atenção do maior jornal do mundo, que descreveu a estratégia como um raro exemplo de resistência diplomática bem-sucedida. E também recebeu elogios de um dos maiores nomes da economia mundial, vencedor do Prêmio Nobel e ex-dirigente do Banco Central norte-americano, que classificou a abordagem como corajosa, pragmática e digna de ser imitada. Enquanto alguns se ajoelham, outros mostram que é possível caminhar de cabeça erguida. A Europa poderia fazer o mesmo. Tem mais força econômica e tecnológica que muitos imaginam. Poderia paralisar cadeias críticas de produção no exterior, bloquear acesso de gigantes digitais ao seu mercado, impor tarifas que fariam tremer economias do outro lado do oceano. Poderia taxar tecnologia, propriedade intelectual e até medicamentos estratégicos, mas prefere agir como um coelho diante de um leão barulhento. O motivo? Medo de um rompimento comercial, medo de isolamento político, medo de assumir responsabilidades plenas em defesa, segurança e liderança global. Mas a história ensina: quem governa com medo acaba governado por quem sabe usá-lo como arma. O cenário internacional é claro. Polos disputam o tabuleiro. Um que aposta na estabilidade para garantir mercados e um que aposta na pressão emocional e na força bruta para dobrar adversários. No meio disso, a Europa vive uma crise de identidade. Fala em direitos humanos, mas hesita diante de genocídios. Defende metas climáticas, mas assina acordos que priorizam combustíveis fósseis. Prega autonomia estratégica, mas se ajoelha diante de pressão comercial. Essa incoerência destrói credibilidade externa e alimenta divisões internas. E quando a confiança interna se esvai, cresce o espaço para discursos nacionalistas que sonham em desfazer a União e mergulhar o continente em disputas intermináveis. O momento é um ponto de inflexão. Ou o continente acredita em si mesmo e age como potência, ou se condena a um papel secundário, vivendo das decisões dos outros. E agir como potência significa mais do que assinar bons contratos no papel. Significa reorganizar o comércio global em torno de valores estratégicos, como a precificação do carbono. Criar um sistema fiscal integrado que financie inovação, defesa e grandes projetos, não com orçamentos tímidos, mas com cifras capazes de competir com qualquer rival. E, sobretudo, parar de buscar aprovação externa. A Europa precisa de liderança. Liderança capaz de dizer não sem hesitar, de forma pública e inegociável. Liderança que entenda que respeito não se pede, se impõe. Que dignidade, uma vez perdida, leva gerações para ser reconquistada. O dia em que um líder europeu enfrentar uma ameaça econômica de frente, com postura firme e sem remorso, será o dia em que a Europa lembrará
que ainda é capaz de escrever a sua própria história. Porque este debate não é sobre tarifas, não é sobre números frios, é sobre soberania e independência. E a escolha entre ser protagonista ou figurante no século XXI. Hoje o continente está diante dessa escolha. A pergunta é simples: vai continuar ajoelhado ou vai se levantar? Se você acredita que a Europa precisa despertar, curta este vídeo, comente sua opinião e inscreva-se para continuar essa conversa. Eu sou JP Ávila e até o próximo.